que a gente está fazendo agora é um aprofundamento e fazendo outras reflexões, né, a respeito da temática trabalhada, e esses temas, eles são inesgotáveis, né? Se a gente for pensar direitinho, a gente tem muito a discutir ainda, tem muito a refletir. E o tema da formação desse anterior do seminário e da discussão dessa temática de Brincar em agora diferentes tempos de espaço. é exatamente isso, brincar em diferentes tempos e espaços, né? Que a gente, eu não sei se vocês lembram, no seminário anterior, foi aquela formação em que a gente construiu um inventário da natureza, que vocês viram o que é que tinha ao redor e foram pegando os elementos. Pronto, é essa discussão. Quem é novo no programa e que não participou do seminário anterior, vocês podem acessar o site do programa, que está lá todas as gravações, vocês podem assistir novamente, vocês podem assistir com grupos e aí discutir um pouquinho. Fiquem à vontade. E essa gravação também vai ficar disponível. E no final da formação de hoje, vocês vão ter as informações de quando ficarão disponíveis, tá bom? Mas para a gente discutir, brincar em diferentes tempos e espaços, a gente vai começar com uma reflexão, né? E ela diz o seguinte: a partir da forma como os ambientes e espaços estão organizados, em que medida oferecem possibilidades às crianças de aprender, investigar e descobrir? E aí eu queria que vocês falassem aí um pouquinho como é que vocês entendem que essa organização dos ambientes e espaços, elas podem interferir de forma positiva ou negativa na aprendizagem das crianças. O que é que vocês podem dizer para nós? Um de cada vez, para não tumultuar. Fiquem à vontade. Alguém? Como é que vocês acham que esses espaços, esses ambientes de educação infantil, eles podem possibilitar o aprendizado das crianças, né? Vocês acham que essa organização, ela interfere? Eu acredito que sim, Rosineide. Eu acredito que sim, porque quando a gente às vezes organiza, né? Antigamente a gente fazia, tudo era pendurado bem alto para a criança não tocar, né? Ela não tinha acesso a nada. Aquela atividade que ela ficava só sentada esperando do professor, essa atividade não favorece, né? Essa construção dela, que ela precisa desse movimento, dessa interação, desse toque, dessa interação mesmo, né, com esses objetos. Se ela ficar tudo guardado, só o professor esperando para dar, eu acho que não é bom para ela. Ok, Rosineide, obrigada pela sua contribuição. Mais alguém quer falar? Para a gente ir complementando aí a fala da colega. Oi. Às vezes a gente chega nas salas, e tem assim a lista, tudo direitinho, a lista do nome das crianças. Tem professor que coloca o alfabeto, mesmo na educação infantil, as vogais. Mas, como o Rosineide disse, tudo muito além do tamanho daquelas crianças. Aí, às vezes, eu fico procurando as coisas assim, elas colocam muito bonito o tempo, o sol, hoje faz sol, amanhã, hoje chove, tudo, mas muito distante das crianças. Lá em cima, como é que elas vão perceber, né? Mesmo que a professora aponte com a régua, mas para a criança é muito difícil. Aí, nesse Ótima caso, a gente tem reflexão, que ter Telsa. cuidado de dizer a elas, não é porque às vezes elas nem percebem, botam distante para os outros alunos da tarde não mexerem, ou para as crianças mesmo não rasgarem, mas não está valendo nada para eles. Aí a gente tem que procurar um jeitinho junto com ela, com que dê para elas colocarem embaixo, no nível dele. Às vezes até assim, elas fazem, né? Mostram, levam o espelho, aí mostra tudo, mas com medo até deles quebrarem, aí não deixam. Como é que eles vão se ver se o espelho está lá em cima e eles aqui embaixo? Entendesse? É complicado, né? Ótima reflexão. Isa, gostaria de contribuir. Boa. Tá, Ana verdade... Cristina também depois levantou a mão, não foi? Posso agora? Ou depois de Ana? Pronto, pode. Posso?
Telsa, na verdade, essas atitudes têm a ver com a concepção que eu tenho de ensino e aprendizagem, né? Porque essa atitude de ficar mais alto, esse cuidado extremo, esta busca da construção do museu, né, tem a ver com a concepção que a criança não participa, que a criança não tem que ter acesso. É um material só para enfeitar. E é uma coisa assim que me chama muita atenção. Quando eu entro numa sala, quando eu estou visitando uma escola, que eu vejo tudo muito perfeito, muito arrumado, muito organizado, de cara a gente já sabe que os meninos não são os sujeitos, né, daquela ação. Então, a organização do ambiente, ela diz para mim e para todos, né, que frequenta, que concepção é essa de criança? Né? Que concepção, porque eu costumo dizer que escola tem cheiro, né? Tem som e tem gosto, né? E quando a gente vê tudo muito arrumadinho, o livrinho muito arrumadinho, tudo muito, muito, muito perfeito, muita coisa errada está acontecendo, né? Também não estou defendendo a desorganização, também não é o extremo, né? O nojo, não é isso. Mas né, é preciso estar atento a essa concepção, porque o discurso do meu professor já está pronto. Mas a prática Isso. ainda deixa muito a desejar. E não é por má vontade, é pela memória que temos da nossa alfabetização, né? Inconscientemente eu digo, se eu consegui, se eu cheguei passando por todos aqueles traumas, então o caminho é esse, né? O caminho é esse. Exatamente. Isso aí, Patrícia. A gente vai discutir um pouquinho essa reflexão que a Patrícia fez, né? Vou deixar a colega, acho que é Ana Cristina, falar, para eu poder Isso. Ana dar Cristina. minha contribuição também. Oh, E, é Ana Cristina, ok. isso. E, continuando o que a colega falou, é a questão do livro, né? O livro tem que ser manuseado, né? Aquele livro que está ali no cantinho da leitura, todo arrumadinho, sem nenhum machucão, sem estar sujo. Então, será que foi trabalhada a questão da leitura? Oi. Mas voltando para um ambiente espaço, organizado em sala de aula. Na minha opinião, é fundamental o professor inserir os cantinhos em sala de aula. Porém, os alunos também vão adaptar outros cantinhos de acordo com a atividade que o professor trabalhar na sala. Eu me lembro que teve um momento na minha escola que houve até o Dia dos Pais, e as crianças foi mostrar num cantinho, né, as produções, as atividades de produções deles. Então, o pai ficou feliz, né, porque meu filho produziu algo. Meu filho está ali no cartaz. É como se fosse uma premiação que ele recebeu do filho, né? As atividades, uma simples atividade, uma simples organização do espaço em sala de aula. E que essa organização está contribuindo para a aprendizagem e o incentivo dos alunos em sala de aula. É isso. Ótimo, Ana Cristina. Obrigada pela sua contribuição, né? Só uma fala Quem mais bem quer rápida, falar? Isadora. É Poli. Pode falar, Poli. Pode falar. Pelo que vocês trouxeram, né, as colegas contribuíram aí, também vejo assim, que há nesse ambiente, nesse espaço, muita produção do adulto professor. E as produções das crianças, não é? Então, se essa decoração, como foi citada aí, é feita pelo professor, mas muitas vezes não tem a participação da criança, não é? Então, isso não é dada essa voz, né, para que essa cara dela, o gosto dela, né, muito além do que o professor quer colocar. A gente também vê muita sala de aula com temáticas, né, personagens da Disney, personagens da mídia, não coloca uma coisa mais, assim, universal mesmo, né, polivalente, enfim. Sim. Tudo muito pensado para o adulto, né? Pelo adulto, né, não com o olhar da criança.
Isso, Verônica Ótimo, levantou a ótimo. mão. Verônica Pronto, levantou a pode mão. falar, Verônica. Pode falar, Verônica. Ainda falando sobre o que as outras professoras disseram aí da ambiência, né, da sala. Quando o aluno, ele constrói junto com o professor dentro da temática que estão trabalhando, a criança, ela valoriza mais. E aí vem os 6 direitos da aprendizagem aí, do conviver, do brincar, do participar, do explorar, do expressar-se e do conhecer a partir do que ela está construindo, do que o professor está construindo junto com o aluno está construindo junto com o professor, dentro da temática que estão vivendo, estão trabalhando ali. Isso é muito importante para ele valorizar esse espaço e para a aprendizagem ser ainda maior. Exato, ótimo. Quem mais quer falar? Eu não quero tirar a vez de vocês falar, não. Podem falar, no final eu falo. Eu. Iranildes. Como é? Iraildes. Iraildes. Iraildes de Araritina. Araritina, pode falar. Verônica também aí de Araritina. E já contextualizando aí com as colegas aí, eu achei bem interessante a fala. E é algo que agora todas as escolas devem ter um olhar mais diretamente, mais específico nesse sentido, porque antigamente os professores tinham aquela resistência, né, na questão da ludicidade, né, e também nessa questão de decoração da sala, os professores colocavam a decoração da sala com aquele objetivo de enfeitar a sala, né? Hoje já tem estudo sobre isso, de que a decoração da sala não é com o objetivo específico de decorar a sala, mas com o objetivo pedagógico de trazer ali oportunidades de aprendizagem, né? E eu acredito que a partir dessas novas mudanças aí, né, que os professores estão ainda se adaptando, a gente ainda vê resistência de alguns colegas em se adaptarem, né? Mas já tem um olhar mais específico nesse sentido, de que tudo que se coloca dentro do ambiente escolar e dentro da sala de aula, tudo que tem em volta da sala de aula ou do ambiente escolar, deve ser direcionado e no sentido de oportunizar a aprendizagem. Eu acredito que no retorno das aulas remotas para as aulas presenciais, acredito que isso vai mudar muito, né? Esse olhar dos professores com esse objetivo, do que vai ser colocado na sala, ser algo que possa interagir com a criança, sendo a criança o protagonista das ações. Eu acho que isso vai ter mudança específica nesse sentido. Vai ter um impacto forte aí, né? Mais alguém quer falar? Isadora, eu também, assim, vejo uma preocupação, né? Na secretaria, chegou 2 caixas de livros do PNLD da educação infantil. E totalmente contrário ao que a gente vem estudando, essa concepção de criança, né? Essa maneira de ver a criança como ser pensante. A menina, a gente disse, meu Deus do céu, é regredir. Como é que a gente vai colocar um material desse em prática? Como é que a gente vai defender uma escolha com os professores de um material que não tem nada a ver com o que a gente vem estudando, que vem se preparando, né? Preparando os nossos professores. É verdade. Realmente é quem está à frente. Acho que lá não tem uma visão totalmente equivocada do que seja realmente esse entendimento do que é a criança agora, né? Exatamente. É uma luta imensa, né? E a gente vai acabar falando bastante nesse ponto que Silvia colocou, de como as perspectivas chegam até o chão da escola, né? A gente está numa luta muito grande de quebrar paradigmas de educação infantil, de considerar essa criança como protagonista, e aí a gente tem um embate enorme, como o Silvio acabou de falar, e a gente tem que se fortalecer enquanto educador e tentar achar caminhos, né? A gente não vai ter um caminho fácil, nenhum modelo para fazer, para melhorar, mas que a gente possa ir em busca. E, nesse sentido, eu queria ir pontuando algumas reflexões que vocês fizeram, que diz muito do que Sandra falou anteriormente, né? Quando a gente pensa essa concepção de criança, de infância, desse currículo que a gente tanto defende, a gente começa a enxergar
os ambientes e os espaços escolares de forma diferente, né? Vocês disseram aí bastante dessa questão da decoração, de como os professores estão organizando ou organizavam esses espaços como um espaço decorativo, né? Ou com alguns elementos até que a gente considera interessante, como, por exemplo, o calendário, a chamadinha, mas muito distante da criança e distante, assim, de forma física mesmo, né? E distante dessa produção da criança, né? A Sandra falou bastante no começo de como é interessante da criança ter essa participação. E Patrícia trouxe uma colocação bem interessante, né? Quando está tudo muito arrumadinho, tudo muito bonitinho, tudo tão limpinho, assim, ajeitadinho, a gente acha algo estranho. Por que estranho? Porque a nossa criança, ela é uma criança ativa que está a todo momento produzindo, que está a todo momento buscando oportunidades, né? Então, quando a gente vê uma sala muito, muito preparadinha, muito decorada, reflete muito uma concepção que a gente tem de criança, né? Que é essa criança que fica esperando receber esse conhecimento. Um ponto que Patrícia falou, que é muito importante a gente pensar, é que hoje a gente tem uma reflexão bem interessante. A gente tem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, que é muito diferente da gente ter objetivos de ensino. Quando eu falo objetivos de ensino, são objetivos meus, do professor, em ensinar, mas a gente vem numa perspectiva da gente ter objetivos de aprendizagem, propostas e possibilidades que a criança aprenda e que ela faça parte dessa produção de conhecimento, né? Então, por que essa reflexão desses ambientes e espaços? Porque ele diz muito dessa concepção que a gente defende e é ele que vai situar as crianças nesse aprendizado delas. E aí também vem uma discussão bem interessante, como alguém aí falou, mas eu não decorei o nome, dessa questão que tem de manhã tem uma turminha de educação infantil, mas à tarde tem uma outra turma, né, que a gente divide as salas por turnos. Mas a gente pensar nas formas de organizar, e aí conversando com as crianças, e essa produção, da gente delimitar esse espaço que tem essa produção da criança, que tem essa identidade dele, que tem essa cara dessa criança, para que ela se sinta pertencente, como alguém aí falou no relato, quando os pais vão lá e eles sabem lá, identificam a produção deles, ficam orgulhosos de mostrar, e os pais também, por entenderem que essas crianças também produzem, né? Que elas também fazem parte. Então, de uma forma bem geral, esses ambientes e espaços, eles favorecem a aprendizagem da criança, mas que a gente precisa ser sensível e entender que espaço, que ambiente é esse que a gente está promovendo a partir dessa concepção de infância, né? E aí a gente tem um dilema muito grande, que a gente, de repente, a gente teve que transformar os ambientes, as casas das crianças, em espaços educativos, né? Porque a gente saiu dos prédios da escola, entrou nas casas das crianças, das famílias, e a gente teve que se desdobrar, né? E para falar nesse sentido que a gente precisou se reinventar, né, nessas atividades e nas propostas, eu acho interessante que a gente poderia aqui definir um pouquinho o que é que a gente está falando de ambiente e o que é que a gente está falando de espaço. Porque, embora os dois sejam interligados, a gente tem uma diferença que eu queria que a gente refletisse um pouquinho. E aí, eu coloquei aqui uma citação de Graça Orne, que infelizmente faleceu há pouco tempo, né, mas deixou uma contribuição enorme para a gente. E ela diz o seguinte: apesar de estarem intimamente ligados, é importante destacar o que se entende por espaço e o que se entende por ambiente. O termo espaço refere-se aos locais onde as atividades são realizadas e caracteriza-se pela presença de elementos como objetos, móveis, materiais didáticos e decoração. É aquela ideia da gente de espaço físico mesmo, né? Da disposição dos mobiliários, dos materiais didáticos. E o termo ambiente, por sua vez, diz respeito ao conjunto desse espaço físico e as relações que nele se estabelecem, as quais envolvem os afetos e as relações interpessoais dos indivíduos envolvidos nesse processo, ou seja, adultos e crianças. Essa foi uma definição que a gente trouxe para deixar um pouco mais claro dessa concepção que a gente defende, né? Quando a gente está falando dessa criança protagonista, a gente está falando também de um professor potente que possa organizar momentos de aprendizado para essas crianças, né? Então, quando a gente falar aqui espaço e ambiente,
por mais que os dois sejam interligados, a gente está falando de uma forma mais ampla, como o conceito aqui que a gente trouxe de ambiente, que envolve tanto o espaço físico, as que são e os afetos que estão relacionados. Então, por que a gente trouxe essa definição? Porque hoje a gente tem ambientes, espaços que a gente possa falar, que promovem esse aprendizado, mas que a gente não está no espaço físico, a gente está distante, mas a gente está perto, a gente está bem numa situação muito diferente do que a gente iniciou. Mas o que no momento é mais importante para a gente? A gente pensar que esse ambiente ele deve promover momentos de aprendizado, né? E aí a gente tem vários exemplos. A gente tem escolas que têm espaços físicos que não comportam a nossa perspectiva de educação infantil, tem escolas pequenas, salas adaptadas em casas, ou seja, a gente tem diversos tipos de espaços físicos, mas o que é que a gente quer reforçar aqui? Que seja qual for esse espaço físico, ele torne-se um ambiente em que respeita essa criança como protagonista, né? Que respeita essa criança como produtora de conhecimento também. E, dando continuidade, a gente trouxe um pouquinho do que é que Paulo Freire fala sobre os espaços. E vocês vão ver que a gente acaba que diz a mesma coisa quando fala de espaço e ambiente nessa perspectiva dessa criança protagonista. E ele diz o seguinte: o espaço é, em suas características físicas, expressivas e simbólicas, recurso e aspecto fundamental para a qualidade da organização do contexto educativo, sobretudo para aquelas instituições que acolhem o universo da brincadeira dos meninos e das meninas como eixo central da prática pedagógica na educação infantil, e que assumem que na escola pode ser um espaço privilegiado de aprendizagem. E é nessa concepção que a gente falou um pouquinho. Quando eu perguntei a vocês, vocês foram falando o que seria o ideal, o que é que seria interessante desses espaços, que diz muito dessa concepção de criança que a gente está falando. E aí eu queria aproveitar para falar um pouquinho em relação às perspectivas mais tradicionais, né, que a gente ainda tem um caminho longo pela frente, de trazer essas novas perspectivas, considerando a criança como centro do processo, mas a gente encontra também professores muito resistentes. Resistentes por quê? A gente pode ter fala, de modo grosseiro, de dizer, eu me criei, virei gente e estou aqui. Fui alfabetizada dessa forma e está aqui. Muita gente se alfabetizou dessa forma. E que de fato, muita gente se alfabetizou sim. Por um tempo, a gente entendia, a gente que eu estou falando no âmbito da educação, entendia que era a forma mais eficaz, mas a gente foi evoluindo. O nosso contexto educativo, o nosso contexto de sociedade, ele foi mudando ao longo dos anos. E aí os estudos, as pesquisas, as práticas de professores foram mostrando que a gente precisa muito mais do que apenas fazer nossas crianças saberem ler e escrever de forma mecânica. A gente foi entendendo que as crianças precisam saber se expressar, as crianças precisam saber se comunicar bem, elas precisam brincar, pular, para poder ter um bom movimento de corpo, digamos assim. Antes da criança chegar a escrever, ela precisa pular, brincar, se expressar, trabalhar essa coordenação motora dela de uma forma ampla, né? Então, com o tempo, a gente foi entendendo que essas necessidades eram emergentes, que a gente precisa para agora. E o que é que a gente pode fazer com esses profissionais que ainda são bastante resistentes? É o que a gente está fazendo aqui, estudar, se munir de informação, de conhecimento e mostrar que há outros caminhos. E que esses caminhos, eles são caminhos que, assim, entre aspas, que dão muito trabalho, porque ele exige do professor pensar na nossa criança, o que é que ela vai aprender, o que ela precisa aprender. E não do que eu, professor, detentor do saber, vou ensinar. É uma mudança de papéis, né? E se a gente for ver assim, um professor que não entende essa perspectiva acaba achando que o papel dele foi reduzido, quando, na verdade, o papel dele exige muito mais do que exigia antes. Ele é peça fundamental na mediação desse conhecimento, né? Então, por isso que é importante a gente trazer essas discussões e que esses espaços, esses ambientes, seja eles quais forem, a gente precisa de um professor muito potente para que ele, de fato, coloque a criança no centro do processo, para que ela seja protagonista. E não que eu acredito que vocês já devem ter escutado, não é deixar a criança fazer o que ela quer. É entender essa criança e escutar, dar indícios para que a gente possa seguir o processo, que é o que a gente vai discutir um pouquinho.
tá bom? Licença, Se vocês quiserem... Isadora. Posso falar? Já ia dizer isso agora. Minha gente fala em alguma coisa, eu falo demais, eu me empolgo e vou me embora. Pode falar. E o que a gente observa é que a própria criança está fazendo essa exigência. O perfil da criança, ela é provocadora na atualidade, e eu digo na atualidade, não é dessa década, né? Há 2 ou 3 décadas, nós estamos vendo que o perfil da criança que está adentrando cada vez mais cedo as instituições escolares, elas estão exigindo que esse profissional realmente faça essa transmutação. E ainda, quando nós observamos, né, quando nós tratamos de concepções, nós observamos que a resistência é justamente a escola deixar de querer assumir a educação familiar. Nós vemos muito ainda os nossos educadores, apesar de toda uma formação acadêmica, trazer posturas de familiares, de pai e mãe. Sim. Né? E nós precisamos exatamente saber qual é a identidade do profissional que está na educação infantil. Ele está numa instituição escolar, escola tem outros parâmetros, né? Tem outras intencionalidades, né? Então, o adulto que está em casa, que tem um vínculo familiar, ele pode até adotar essa postura, mas a escola não pode assumir, não é, essa performance, vamos dizer assim, de cunho familiar, nesse sentido que eu quero dizer, não é? Se comportar como pai, mas dizer o que está certo, o que está errado, sem justamente dar atenção e dar a oportunidade dessa criança se colocar como protagonista. Por isso que muitas vezes, quando a escola realmente assume esse papel, nós vemos o conflito, nós vemos os pais cobrarem da escola. Por quê? Porque eles ainda não compreendem que a escola está exatamente exercendo o papel dela. Né? Existem esses conflitos na atualidade. Então, a gente consegue perceber que quando a escola assume esse papel, ela vai exatamente promover também essa família que ainda não tem essas concepções construídas, porque também não passaram pelo processo de profissionalização e de ampliação de conhecimento. Né? Tem a questão de cunho religioso também, nós vemos muito. Então, a escola é esse espaço desafiador, né, e promotor da sociedade a partir das nossas crianças. Então, a gente tem que realmente buscar nossas concepções, né, procurar saber as concepções sociológicas, históricas, e, enfim, assumir esse papel. E quando você assume esse papel enquanto instituição, enquanto profissional, quando você tem fundamentação, você tem credibilidade. Isso, exatamente. Eu acho, né, que é uma questão da gente falar dos papéis de cada um e entender e reafirmar esses papéis, né? Qual é o papel da escola, o papel da família, o papel do professor, como você bem falou, e que a gente entenda que cada papel desse bem definido e reafirmado é que vai fazer com que a nossa escola caminhe da forma que a gente precisa, né? Porque não adianta a gente querer que as crianças sejam de tal forma, se eu, enquanto educador, não assumir o meu papel, a minha identidade enquanto profissional da educação infantil. Exato, né? Isadora. Isso. É amadurecimento político. E eu penso... Exatamente. Agora, fazer assim, além de pedagoga, eu sou historiadora, a minha especialização é em cima toda de ciências sociais. E aí, assim, a gente tem que avançar, a gente tem que ousar, a gente tem que realmente, olha... se firmar nesse propósito, porque senão, se ficar somente, olha, faz formação, mas se não tiver amadurecimento político para avançar, não vai. Porque como Sandra falou, só fica mais no discurso, só foi Patrícia, mas a praxis não está se efetivando, né? E eu acho muito importante você falar essa questão política, Sueli, que a gente não está falando aqui de política partidária, né? Porque às vezes a gente confunde muito. E Paulo Freire fala muito do currículo da educação infantil, que a gente precisa assumir esse posicionamento político, né? A gente precisa lutar para que essa educação que a gente defende, ela de fato aconteça. E que para isso aconteça, a gente precisa se posicionar e de forma efetiva, de forma clara, né? E por isso que é importante que os profissionais tenham momentos de discussão, mas que essa discussão não fique só na superficialidade, né? Que a gente leve para as nossas discussões dentro das nossas instituições, dentro das formas que a gente vai defender a educação infantil, né? Então, é muito mais profundo.
né? E que a gente não pode deixar de discutir, de falar, de pontuar, que o momento é esse mesmo, né? E a gente está passando por um momento turbulento, mas é nesse momento de desequilíbrio que a gente vai encontrando caminhos e que esse caminho seja melhor, né? Isso, Isadora. A gente tem que sair da base e provocar as academias. Exatamente, exatamente. Porque essa questão de que, vou fazer pedagogia que é mais fácil, não é não, minha querida. Minha filha, não. A gente tem que desestruturar as academias, né? Exatamente. Porque senão a coisa não vai. Eu lembro assim como se fosse ontem, eu digo isso a todo mundo. Eu vejo estudando de pedagogia, eu digo isso. No meu terceiro período, eu queria logo fazer estágio, né? Que quando pode fazer, eu já queria fazer. Eu fui mandada para uma escola da prefeitura, no caso do Recife, na periferia. Olha, Deus sabe. Boa tarde. Deus sabe, à tarde parecia uma eternidade. Desculpa aí, protagonista. Como é teu nome? Cadê nossa criança? Eu procurando aqui. Vai. Pedro Miguel, meu nome. Como? Não entendi. Pedro Miguel. Pedro Miguel. Boa tarde, Pedro Miguel. Eu ainda tenho 5 aninhos. Tá bom. Já tem mais coisas. Tu fica aí ouvindo, que já tem uma história bem legal para tu ouvir, tá bom? Desculpa aí, tá viu, bom. pessoal? Bota aí. Do meu lado. Ele gostou da provocação, viu, Sueli? Ele disse assim, estão falando coisa aí que é do meu interesse, aí resolveu participar. Foi bom. Mas é isso mesmo, gente. A gente precisa dessas provocações, né? E é um pouco do que a gente vai falar, que para a criança aprender, a gente não precisa de desafios, não precisa provocar essa criança, o professor também precisa disso, né? Então, a gente precisa ser provocado e correr atrás, né? Pular esses obstáculos, ser resistente, ser forte, para que a gente possa ter uma educação que, de fato, a gente considera essa criança no centro do processo, né? E acabou que aí... Isadora, pode falar. Quando eu não falo de confronto. Eu sou freiriana, eu falo do dialogar. Sim. Boa, Sueli. Boa. Exatamente. E é bom a gente esclarecer, né? Porque, assim, às vezes o nosso diálogo, a gente está falando, a gente entende muito claro na cabeça, como eu entendi o que você falou, mas pode ser alguém que não esteja na mesma sintonia que a nossa, né? Então é bom esclarecer. Ótimo, Sueli. Bom, e aí, acho que a gente acabou falando aí, esse trecho que a gente colocou, né, que assumir que a educação infantil encontrará na escola um espaço para estímulo da aprendizagem, como também um contexto educativo organizado e com intencionalidade pedagógica. Demandará uma reflexão sobre nossa prática a partir das concepções de criança e infância, com o objetivo de promover o eixo central da educação infantil, interações e brincadeiras, que Sandra já falou desde o comecinho da nossa tarde, né? E o que a gente pensou para esse momento, nessa discussão tão interessante sobre a organização dos espaços e ambientes, que a gente já discutiu aqui, que esse espaço-ambiente, ele sobressai as paredes físicas da escola, né? E eu queria fazer essa relação com vocês a partir daquele momento do inventário que a gente fez. Eu queria relembrar com vocês o passo a passo e que a gente fosse aprofundando um pouquinho nessa discussão que a gente já iniciou. Então, para quem estava presente, vai relembrar. Quem não estava, vai entender um pouquinho. E no primeiro momento, o que é que a gente teve? Lembra que no comecinho a gente falou o que tem na natureza? A gente perguntou a vocês foram colocando no Jamboard. Tem fruta, tem árvore, tem Deus, tem perfeição. Vocês disseram várias coisas. Isso que vinha na cabeça vão colocando, né? E vocês foram dizendo vários aspectos que foram nos dando indícios para continuar a atividade. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo da formação a gente disse, a gente tem pouquíssimos slides e a gente vai produzir na hora. Se vocês não participarem com a gente, não contribuir, a gente não tem formação. A gente estava nesse processo de construção mesmo, né? E Dourado diz o seguinte, eu achei que cabia muito bem nesse momento que a gente fez de reflexão, que o ambiente espaço é um lugar de provocações. Em termos de ação, é o que dá suporte a projetos, pesquisas, investigações, descobertas e aprendizagem das crianças e professores. A gente precisa de provocações para se mobilizar para aprender, né? Vocês estavam lá confortáveis, uma formação que até então a gente sempre começa com
com aspectos teóricos, dizendo que é interessante, mas do nada vocês foram motivados a pensar o que é que tem na natureza. Algo muito óbvio, né? O que é que tem na natureza? Na natureza tem tudo. Enfim, as respostas poderiam ser infinitas, né? Mas que esses ambientes e espaços que a gente pensa para a educação infantil, seja ele nesse momento remoto, seja nesse momento presencial que a gente está próximo a voltar, que ele seja um lugar de provocações e que essas provocações elas gerem aprendizado, que faça a nossa criança pensar, né? No momento 2, a gente teve a pesquisa e o registro, que a gente pediu para vocês verem ao redor o que é que tinha de elemento da natureza e vocês foram vendo, tirando foto e mandando para a gente, lembram? Aí apareceu os cachorrinhos, os gatos, as crianças, os quintais maravilhosos, as frutas deliciosas, foram aparecendo vários elementos, vários. E a empolgação de cada um fazer seu registro e mandar para a gente, para que apareça lá. Inclusive, tiveram pessoas que não conseguiram mandar, mandaram no WhatsApp da gente, mandaram no chat, para que participasse desse momento, desse registro, dessa coleta de informações, né? E a respeito disso, a gente colocou esse trechinho que Dourado fala sobre esses ambientes. Ele diz o seguinte: os ambientes devem estimular nas crianças o seu grande potencial, sua atitude curiosa e investigativa, a partir do entendimento dos objetos e materiais como mediadores da cultura e constituidores dos seres humanos criativos. Ou seja, a gente pensar momentos em que a gente aguce a criança criativa, a criança curiosa, que a gente tem nas nossas salas, né? A gente pode dizer assim, nem toda criança é curiosa, mas se a gente for pensar direitinho, ela tem a curiosidade, mas ela tem formas diferentes de se expressar, né? Como os adultos também têm. Vocês estão aqui numa sala com 46 pessoas, tem algumas que se expressam mais, que falam mais, tem outras que ficam mais caladinhas, em outros momentos falam, ou preferem falar no chat. Ou seja, formas distintas, mas a gente deve estimular essa investigação e essa curiosidade, né? No momento 3, que foi o momento que a gente passou quase a tarde toda, foi aquele quadro de inventário, que a gente juntou tudo o que vocês tinham coletado e foi montando por categorias. E a gente escolheu junto com as categorias. Frutas, verduras, cada sala foi diferente, né? Aí teve plantas, teve grãos, e aqui foi um momento que eu acho que foi um momento de muita troca e um momento de muito aprendizado, né? A gente foi montando as categorias e a gente foi percebendo desde o comecinho que vocês tinham interesses muito grandes em plantas. Por ser adultos, tinham interesses diferentes, né? Então, a gente viu aí que tinha sempre uma lista enorme que a gente categorizou como plantas, e eu aprendi que, por exemplo, a espada de São Jorge é boa para purificar o ar. Aí na sala da minha irmã já tem uma espada de São Jorge que estava do lado de fora, botou para dentro de casa, porque eu disse, é bom para purificar o ar. Descobri que várias outras plantas ajudam. Tem algumas que é bom para o tratamento de câncer, uma para reforçar a imunidade, as formas diferentes de usar, porque vocês foram dizendo aí elementos da experiência de vocês e foram me dizendo o que era bom. E teve um momento que foi bem provocador, que foi a questão do tomate. O tomate é fruta ou verdura? Lembram? Que a gente ficou discutindo. E disseram, não, tomate é verdura, que a gente come no vinagrete. Não, tomate eu já vi em algum lugar que era um fruto, mas a gente usa como hortaliça. E alguém vai no Google e pesquisa, não tem dizendo que é um fruto. E a gente foi discutindo. É quando a gente para pensar que a gente, enquanto adulto, a gente não na correria, ou às vezes por atividades tão mecânicas, a gente não para pensar coisas mais complexas. Por exemplo, vocês imaginariam na vida de vocês, para pensar que o que era um tomate, eu já colocaria na categoria de verdura, porque na minha experiência, eu só uso como verdura. Ou seja, a gente teve uma provocação, pensou um pouco, cada um foi dando os relatos e foi vendo a partir de suas experiências, que o tomate, ele é considerado um fruto por questões de algumas características que ele tem. Ou seja, foi um momento de muita discussão, além de vocês darem várias sugestões de trabalhos com as crianças da educação infantil a partir dessas atividades, né? E aí, mais uma vez, Graça Horne vem nos dar de presente, né, mais uma reflexão, que diz o seguinte: o conhecimento gerado dentro de contextos e espaços temporais específicos representa um ambiente no qual crianças e educadores compartilham a vida cotidiana, constroem relacionamentos e experiências e geram novos saberes e novos conhecimentos. Eu acredito, eu falo por mim, eu já disse a todo mundo, que essa formação do inventário, nesse momento que a gente está falando aqui,
foi uma das formações que eu mais aprendi. Aprendi sobre coisas que eu nem imaginava aprender, né? Eu sempre disse à minha gente, vocês sabiam que o tomate é um fruto, que o morango é um pseudo-fruto? Onde é que fica a semente da banana? Vários questionamentos que foram feitos. E para a gente, enquanto adulto, que querendo ou não sabe muito, na verdade, a gente não se aprofunda em tantas coisas. Quando as crianças têm vários questionamentos e nos faz refletir, né? O quanto é importante essa troca. E esse papel do professor, ele ser esse mediador de conhecimento. Porque quando a gente diz assim, que a criança vai dar indícios do que planejar, do que dar continuidade, diz respeito a essa escuta, da gente entender o que é que a criança está dizendo e pegar esses ganchos para continuar as nossas atividades, né? A gente ter essa continuidade dentro do interesse da criança, que é um pouco do que a gente já discutiu com Sandra de manhã, algumas atividades, e a gente vai ver um pouquinho aqui, que seriam os desdobramentos a partir desse inventário. O que é que poderia ser feito? Vocês disseram várias coisas. Lista, poderia trabalhar alimentação saudável, poderia trabalhar plantas medicinais, poderia trabalhar várias coisas na educação infantil. Mas o que é que a gente precisa ter claro e ciente para que a gente pense na forma que a gente está tanto falando, considerando essa criança, né? E nesse mesmo livro de Graça Orne tem a seguinte citação, que diz o seguinte: respeitando os tempos e os ritmos do desenvolvimento de cada um, o educador aprende a conhecer os infinitos percursos possíveis do crescimento e do desenvolvimento do conhecimento. Aprecia e reconhece como valor as diferenças individuais e comunica e alimenta nas crianças o respeito para cada diversidade. O que a gente quer chamar aqui? A gente, às vezes, tem uma atividade muito legal e pensa desdobramentos da continuidade, mas sem pensar nesses tempos das crianças. E esses tempos não diz respeito a tempo cronológico de 30 minutos de atividade, não diz respeito a isso. Diz respeito ao desenvolvimento dessa criança. Lembra que a gente falou na atividade que Sandra mostrou anteriormente? A gente falou, essa atividade aqui, se for para os menores, pode desenhar ou pode escrever. É que a gente pense na nossa criança, no grupo, lógico, nesse grupo que a gente está trabalhando, mas também na individualidade de cada um. E como eles podem se desenvolver a partir dessas atividades, né? A partir desses momentos. Porque se eu faço um desdobramento, por exemplo, depois desse seminário, eu peço para as crianças fazerem uma lista usando a escrita convencional, eu vou atender apenas uma parcela da minha sala. E as outras que estão ainda no processo, né? Da gente entender que não há criança que a gente vem da cultura, né? Que a gente diz, essa criança é mais lentinha, essa criança é mais devagar, essa criança está em processos de aprendizagem diferentes, ela tem experiências de vida diferentes. Tem crianças que entram na escola com 4 anos, outras estão desde a creche, ou seja, são experiências diferentes e a gente não pode querer que todas fiquem no mesmo patamar, mas a gente pode proporcionar momentos para que elas possam evoluir, cada um no seu ritmo, cada uma na sua singularidade, e que esse respeito, esse entendimento desse desenvolvimento da criança é que vai fazer com que o professor entenda, então eu posso seguir por esse caminho que eu consigo melhor. Ou seja, se a gente ouvir a criança em todos os seus sentidos, seja em observar as atividades, seja escutar, seja no silêncio dela, a gente vai encontrar caminhos, né? Então, só para a gente a gente fez questão de trazer essa questão do inventário e fundamentando com essa relação dos espaços, para que a gente entenda que esse espaço, esse ambiente educativo, ele, independente do espaço físico, ele pode promover muito aprendizado a partir do entendimento do que a gente quer enquanto concepção de criança, né? E aqui, Dourado diz o seguinte: é importante que os ambientes e espaços na pré-escola sejam vistos como uma rede de relações que oferecem oportunidades diversas para as crianças e os adultos encontrarem seus sonhos, suas metas, possibilidades e novos desafios. Esses ambientes e espaços se definem nas relações a partir de diálogo, alinhamento e escolhas, na busca para construir cenários promissores, encontros agradáveis e desenvolvimento de múltiplas histórias, relações, habilidades e sensações. Ou seja, é uma rede de relações que ela exige muito diálogo e escolhas. Quando a gente está falando de escolhas, ela diz muito dessa concepção que a gente carrega de educação infantil, né? Porque tudo é uma escolha.
Tudo a gente precisa decidir isto ou aquilo, ou tudo junto. Ou seja, a gente precisa, enquanto educador, pensar nessas relações que são estabelecidas nas instituições de educação infantil, né? E aí, Lourdes Malaguzzi traz reflexões para a gente e diz o ambiente como terceiro educador. Eu acho que no comecinho, vocês falaram um pouquinho aí de como esse ambiente, como organizado, pode promover diversas aprendizagens. E aí eu não digo só aprendizagem cognitiva, digo aprendizagem de relações sociais, relações afetivas, de pertencimento, de identidade. E ele traz essa questão do ambiente como um espaço de construção de conhecimento. Por isso, falar tanto como terceiro educador. E ele ainda diz mais, né, dessa questão desse espaço. Valorizamos o espaço devido ao seu poder de organizar, promover relacionamentos agradáveis entre as pessoas de diferentes idades, de criar um ambiente atraente, de oferecer mudanças, de promover escolhas e atividades, e ao seu potencial para iniciar toda espécie de aprendizagem social, afetiva e cognitiva. Por isso que essa organização desse espaço, por isso esse espaço, esse ambiente como terceiro educador, ele traz muitos elementos para a gente. Se a gente, enquanto professor, considerar, dar valor a esse espaço na forma que ele, na sua interesse, assim, de promover relações, de gerar conhecimento, de pertencimento das crianças, a gente tem um ganho muito grande, né? E não apenas um espaço decorado em que as crianças não têm produção nem acesso a essas decorações, está tudo muito distante da criança, né? Por isso, tão importante essa relação com os espaços, né? Alguém quer falar mais um pouquinho? Fiquem à vontade, mas a gente acaba que vai discutindo, mas o que é que a gente quer trazer como ponto forte? A gente trata muito de atividade... Boa tarde. Minha sala, a minha tela ficou toda escura. Não está tendo imagem de nada, tudo escuro. Estou ouvindo, mas não estou... Pode ser tua internet. Tua câmera está fechada? Tá, eu abri já a câmera, mas também dá no mesmo. Ó. Abri agora a câmera de novo. Não, deixe fechadinha, porque às vezes a internet fica oscilando, que dificulta um pouco. Aí, se não melhorar, tu tenta sair e entrar e pode melhorar, tá bom? Pronto, tá certo. Obrigada. Tá, por nada. Continuando, essa questão dos espaços, que a gente vem falando sempre de atividades, de brincadeiras, de momentos em que a criança se sente a produtora de conhecimento, mas a gente precisa também pensar nessa organização desses espaços, nesses tempos das crianças, na seleção de materiais, de como a gente pode projetar momentos que gerem esse aprendizado da criança com interesse e com significado para elas, né? E pensando nesse aspecto, a gente trouxe algumas sugestões de desdobramentos a partir daquele inventário que a gente fez da natureza, que a gente fez aquela categorização, que a gente trouxe alguns elementos, e eu queria convidar vocês a ouvir uma história. Ela é uma história um pouco longa, mas é uma história bem interessante. O nome do livro é Um Pomar de História, de Rosângela Lima, uma professora pernambucana, professora de educação infantil, que traz muitas reflexões para a gente. Eu vou colocar um trecho aqui para vocês entenderem um pouco dessa narrativa e que vocês pensem assim, a partir dessa história do Pomar de Histórias, o que é que a gente poderia pensar de desdobramentos, pensando nesse aspecto de considerar essa criança, que ela possa participar, que ela possa... Você já tem várias dicas aí, que acho que acaba que a gente já falou bastante a partir da reflexão que a Sandra fez, mas eu queria que vocês dessem uma olhadinha nessa história para que a gente possa refletir um pouquinho. Deixa eu ver aqui se pega direto do computador. Deixa eu colocar. Uma vez. Tá saindo? O livro de hoje, Um Pomar de Histórias, de Rosângela Lima. Que segredo tem essa fruta de que o macaco tanto gosta? Come, sempre, sempre,
e se vê gente, se mostra. Mesmo sendo sempre esperto, esse macaco não me engana. Quero ver isso de perto. Vou comer uma banana. Só queria entender a Chapeuzinho. Ao invés de levar frutas para a vovó, levou docinhos. Que pena! Com suco de limão ou acerola, sua avó iria ficar boa na hora. Vejam o que eu descobri agora. Além da manga e da carambola, os restinhos que pelo chão se via, eu não nego, não sabia que era o morcego que comia. Boca de forno, tirando bolo, chupando abacaxi, experimentando maracujá. Seu rei mandou dizer que quem no reino quiser entrar, suco de frutas terá que tomar. O tucano toma banho de chuva, não fica doente e nem conta o segredo pra gente. É que esse bicudo é olhudo. Quando vê frutas, come tudo. Nham, 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 nham. Assim como eu, minha amiga Maria, vou te contar, come frutas todo dia. Ameixa, macaíba, graviola, maduras ou inchadas, rapidinho elas a devora. Deu uma vontade de comer uma agora. Qual você prefere? Ameixa, macaíba ou graviola? A bruxa passou um tempão pensando com que fruta branca de neve se encantaria. Primeiro pensou em romã e da pitomba, depois se lembrou. Por fim, ofereceu-lhe uma maçã, mas só uma ela envenenou. Ainda bem, porque essa aqui, bem cheirosa, deve estar tão saborosa. Lanchonete. Você quer? Temos! Torta de alicate, pudim de chamate, um cachorro que não late, macarrão que veio de Marte, uma caixa sem chocolate. Não! Já sei! Que é a nossa especialidade? Vitamina de abacate. Vá, dona Raposa, saia para lá. Com as uvinhas, você não quer ficar? Deixe para mim, verdes ou roxinha, uma a uma vou chupar. Só mesmo na fábula para você não experimentar. Uvas. Melancia é fruta grande, nem cabe na minha mão. Suculenta, geladinha, é mesmo uma tentação. Vou dar ao meu primo e também ao meu irmão. Que delícia! Que gostosa! Quero agora um pedação! Nas areias do deserto, achei a lâmpada do Aladim. Esfreguei-a rapidinho e um gênio falou para mim: faça logo o seu pedido, o calor está de matar. Quero logo água de coco, preciso me refrescar. Mas que depressa, traga uma colher a hora essa. Quero comer o coco, e você, quer um pouco? A fada da Cinderela transformou a carruagem e, mesmo ficando bela,
A mocinha foi logo reclamando. Ao invés de ser uma abóbora, bem que poderia ser um morango. Imagine você! Como seria delicioso se desse para comer o morango. Tem não. Dessa vez não vai ter não, viu? Os porquinhos foram à feira comprar frutas. Mamão Madurinho pediu primeiro porquinho. A laranja docinha, o segundo descascou todinha. Azeitonas, tiradas na hora, comprou o terceiro sem demora. Vamos nos alimentar bem. Voltaremos ao anoitecer. Estando fortes e saudáveis, o lobo vai logo nos vencer. Mamão, azeitonas e laranjas. Dizem que bicho não pensa, mas esse pensa sim. Comeu parte da goiaba, nem deixou um pedaço pra mim. Vou botar o nome dele de bicho serafim. E se continuar desse jeito, vai ter que me explicar. Tintim por tintim. Fim. Pronto, pessoal. Essa foi a história aí de Rosângela Lima. Vocês viram que aparecem várias frutas, né? Minha cara. Mas eu queria que vocês relacionassem um pouquinho e pensassem, será que essa história aí, que ela é longa, né? É uma história longa. Mas quais formas a gente poderia utilizá-la no trabalho com a educação infantil, nessa perspectiva que a gente falou? Inclusive, na formação que Sandra falou anteriormente, ela já deu várias dicas, né? Mas se alguém pudesse falar algumas... Alguém? Ninguém? Digam se gostou, se não gostou da história. Teve alguma coisa que vocês acharam interessante ou provocativa? Gostou? Que bom! Que coisa boa! Que bom que você gostou. Legal. Tchau. Tchau. A gente teve participações especiais hoje, viu? Esse negócio tá bom. Tragam sempre as crianças. Mamãe, eu posso ouvir? Eu digo, pode. Isa, eu faria uma lista vazada, né? Só o quadro. Aí o nome da fruta. Depois eu poderia colocar cor e curiosidades. E transformaria esse livro em uma novela. Em uma novela. Cada página, ou a cada 2 páginas, eles iriam para casa, iriam procurar, perguntar, descobrir curiosidades. Curiosidade poderia ser uma receita, poderia ser a diversidade, por exemplo, banana. Existem vários tipos de banana, né? Banana maçã, banana anã, banana comprida, banana prata, né? E, assim, aí seria uma forma de transformar, dar pista para uma sequência, né? Ia se transformar numa sequência. Né? Formas da fruta, tamanho da fruta, né? Olha aí. Patrícia trouxe várias sugestões aí, e eu queria até aproveitar aí essa fala dela, porque ela falou uma coisa muito interessante, porque a gente já trabalha com histórias infantis, né? Mas esse olhar da gente ter algo provocativo, ela falou assim, curiosidades. E no comecinho da história, ela já começa falando, por que Chapeuzinho Vermelho? Quando a vovó estava doente, levou doce, se podia levar frutas, limão e laranja, ela ia ficar boa rapidinho. Essas reflexões, porque assim, eu acho sensacional essa parte da Chapeuzinho, porque assim, se ela estava doente lá, gripada, não era óbvio levar coisas que ela ficasse boa logo dessa gripe, né? Mas levou docinhos. E aí vai muito da cultura também. Tem gente que ontem na formação falou que quando estava com febre, a mãe deixava tomar refrigerante. Aí inventava as febres para poder tomar refrigerante, comer bolo. Eu sou dessa época, vice? Só tomava refrigerante quando estava dodói. Aí... Olha aí! Eu sou da época de Chapeuzinho.
Tá vendo? De comer os docinhos, né? Eu mesmo, eu como sempre, né? Mas quando a gente estava doente, ou alguma coisa, o mais forte para mim era quando a gente ia para o dentista, a gente podia tomar sorvete. Eu queria ir para o dentista direto, né? Para poder tomar sorvete. Mas, assim, vai muito da cultura, de como as pessoas, né? Mas isso aí traz uns reflexos muito interessantes quando a gente pede para eles fazerem uma pesquisa sobre essas curiosidades, né? Tem uma outra curiosidade na história que eu também acho sensacional, é que fala do bichinho da goiaba, né? E se a gente parar para pensar, de onde vem o bichinho da goiaba? E as crianças levaram esse questionamento, porque, assim, é uma coisa muito interessante, não é um bicho que vem de fora que deixa a goiaba podre, né? É algo que vem de dentro da goiaba, porque a gente às vezes como que a goiaba está toda fechadinha lá, bonitinha, a gente quer ter um monte de bicho, né? Trazer essas reflexões. Sandra falou aí que o interessante é que a gente faça boas perguntas às nossas crianças, né? Boas reflexões. E é nesse sentido que a gente traz essa reflexão, que essa história, que é uma história longa, que ela possa ser dividida, que ela possa ser trabalhada de diversas formas, mas que ela traga elementos interessantes. Por exemplo, o rei só podia entrar quem tomasse o suco da fruta. Ou seja, traz elementos que a gente às vezes não quer trabalhar, questões de alimentação saudável, e tentar formas diferentes, né? Então, seria mais uma sugestão e que essa historinha ela seja algo que mova essas crianças, né? A Patrícia disse, poderia fazer uma novela. Eu não tinha pensado na novela. Oi, pode falar. Licença, Isadora, Polly. Eu também achei bem interessante no Pomar a questão daquele cardápio da lanchonete, né? Bem bizarro. Sim. Eu acho que ali eles iriam também amar, é um estímulo à criatividade, né? Aquele cardápio bem diferente. É o macarrão de mar e a caixa que não tem chocolate e as caixas só tem chocolate, né? É um cardápio bem diferente, né? E aí a gente pode até trabalhar a função social do cardápio. O cardápio serve para quê? Né? Como é que comumente a gente vê com as crianças? Tá? Uma relação de comida e os preços. E aí quando vê lá umas coisas bem aleatórias, né? Diferentes, traz uma diversidade de ideias para trabalhar com as crianças, né? E aqui eu vou colocar algumas sugestões, eu coloquei poucas, porque a gente já... vocês tinham falado bastante e no e-book vai vir mais algumas, mas como a Patrícia disse aí, né? Poderiam fazer uma lista de frutas que aparecem na história. E eu queria que vocês me ajudassem a fazer uma pequena lista. Vocês foram dizendo aí algumas que apareceram, que vocês lembram. Digam aí para mim. As frutas que apareceram. Uva. Acerola. Maçã. Melancia. Abacate. E mais? Carambola. Fruta que não faltava. Carambola. Teve uma que eu nunca ouvi falar no nome. Macaíba? Não conheço, não. Macaíba, vamos lá. Eu conheço como macaúba, né? Olha aí, Macaíba, e aí eu estava até falando no começo da formação, antes de vocês entrarem, e tem macaúba. Até ontem eu entendi que o macaúba, que é conhecido em alguns lugares, é a mesma coisa que a macaíba, que é uma fruta que tem um casco bem duro, assim, tem uma casca dura, tem um caroção grande, é estilo a pitomba, né, que tem um caroção, mas a casca dela é bem durinha e ela tem pouca carne. E para comer, você querendo ficar com um caroço bem, ele é meio amarelado, assim, a carnezinha dela, né? Nós temos macaúba aqui, é muito bom. Pronto, é mais ou menos assim a macaúba, como eu falei? É sim, ela é amarelinha por fora e dentro tem uma amêndoazinha que é muito gostosa quando a gente quebra, muito gostosa mesmo. Quando você quebra, ainda tem um coquinho dentro, né? Isso, esse pouquinho aí, eu estava buscando essa palavra, muito gostoso. Tem no Secora, Silvia. É o quê? Perguntei a Silvia se tem no Secora, para poder experimentar. Eita, eu acho que não está a safra agora não, Poliana, mas quando tem nas feiras, mas não é a safra agora não.
Pronto, olha aí. Mas aí, Lá uma no fruta pra gente Bandeirante, conhecer. Poliana, tem um pé. Ali por trás como é o nome? Daquela loja. Eu esqueci o nome agora, deu branco. Bom, mas aí conheçam aí a Macaíba, quem nunca provou. Eu já provei quando eu era criança, quando eu era pequena, mas não tinha muita paciência não, porque primeiro eu tinha que subir no pé para pegar, e depois eu tinha muita dificuldade de tirar aquela casca. Então, assim, não era uma fruta que eu gostava muito, não. Mas, ó, nesse momento aqui de lista, a gente foi dizendo as frutas, e Paulo disse, tem uma fruta aí que eu nunca nem vi, não conheço. Ou seja, pode ter diversas frutas aqui que as crianças ainda não conheceram, ou sabem que existe e não provaram. Frutas que a gente imagina, por exemplo, carambola, que a gente diz é aquela que quando corta parece uma estrela, né? Adora? Eu acho que ela. Eita, eu acho que ela caiu. Vou falar com ela aqui. Gente, eu caí, mas eu voltei. Eu estou bem. Se machucou, não, é? Graças a Deus. Não, a queda foi curta, foi baixinha, não dá para machucar, não. Foi rápido. Foi rapidinha, né? Bom, então, aí mais uma forma de trabalho, né? Fazer essas listas. E aí pode ser de formas diferentes. Todas as frutas que apareceram na história, ou as frutas que mais gostaram, ou as frutas que já provaram, ou as frutas que não gostam. E aí diversos tipos de listas podem ser criadas, como também em outros contextos, para que essas práticas de escrita elas sejam cada vez mais prazerosas para as crianças, né? Como a gente já vem falando desde antes. Mas aí eu tenho uma outra sugestão, que na verdade eu queria fazer com vocês, que seria fazer uma relação das características das frutas. Aí eu coloquei aqui banana. Banana, vocês acham que é doce ou azeda? Doce. Doce? Alguém acha que é azeda? Não. Não? Ninguém? Ninguém acha que é azeda. Deixa eu abrir outra caixinha aqui. Espera aí. Eu vou colocar outra fruta aqui. Vamos lá. Eu vou colocar uma fruta aqui. Vocês vão me dizer se é doce ou azeda, tá bom? O morango. Vocês acham que é doce ou azedo? Doce. Onde é que a gente coloca? Azedo. Eita, e agora? Doce ou azedo? Depende. Coluna do meio. Azedo. Alguém está dizendo que é azedo. Teve gente que disse que era doce. Quem disse que era doce? Vamos lá, minha gente. Quem foi que disse que era doce? O meu menino de 10 anos disse que era doce. Olha aí. Como é teu nome? Como é o nome dele? É Vinícius. E eu disse que era doce. Aí ficou a dúvida. É doce e ele acha azedo. Eu acho azedo. Vamos lá. Sim. Eita, tem alguém falando. Gosta da musiquinha? Alguém estava falando e eu interrompi? Depende. Acho que o microfone é aberto. Seja, né? Ele tanto faz doce, como também pode estar azedo. Depende do quê? Eu acho que foi Verônica que falou. Não, é Magda. Depende da época. Depende da época. Tem momentos que ele está doce, tem momentos que ele está azedo. Certo, Depende bora da lá. safra. Olha aí, vamos lá. Algumas pessoas disseram que é doce. Mas e também algumas disseram depende se ele estiver muito maduro. Se ele tiver... Quem é que está falando? Porque não aparece para mim na hora. Só para eu... É Maria Cecília? É Maria Cecília. Se ele estiver muito maduro, é que ele está muito doce. Depende de como ele está. Mas como ele é muito perecível, quase a gente não encontra um morango muito maduro. A gente sempre encontra ele, às vezes, muito verde, mas não encontra ele maduro. Se você consumir ele muito maduro, você vai ver que ele é doce. Agora, é difícil encontrar, viu? Porque... Olha aí. Maria Cecília trouxe a chave para... Eu colocaria como azedo, porque ele é ácido, né? Um fruta ácido. Olha aí, já tem mais uma categoria aí que aparece, que Valdeir já trouxe aí mais uma provocação.
Ela disse que é uma fruta ácida. Vitamina C, sabe? A gente sempre vai para o limão, para a laranja, mas o morango, ele também é muito rico em vitamina C. Olha aí. Agora, gente, finjam que vocês são meus alunos de 5 anos. E que veio aí, a gente vai estar num dilema muito grande. Magda está dizendo que o morango, ele é doce. E Valdeíra está dizendo que o morango é azedo, digamos, tá? E elas defendem. E se a gente for pensar, quem está certa? Valdeíra ou Maria Cecília? Eu tenho uma proposta, professora. Eu tenho uma proposta. Pode dizer. A senhora compra uma bandeja de morango, traz para a gente experimenta e a gente afirma se é doce ou azeda. Fechado? Exatamente. Essa minha Patrícia, gostei. Parabéns. Essa Patrícia é maravilhosa. Essa Patrícia, vejam só. Patrícia trouxe a chave para os problemas. Porque, veja, se Maria Cecília... Oi, essa aí é aquela aluna que a gente tem bem travessa que diz isso pra gente. Aquela aluna que instiga o professor, que provoca. É desse tipo. Essa mesmo. É aquela que quando a gente monta a atividade, já vai pensando nela, né? Exatamente. E a gente tem Mas as minhas coleguinhas todas gostaram da minha ideia. Não, eu amei. E é justamente esse tipo de aluno que a gente está provocando que aconteça. Que ele venha ser na sala de aula. É desse tipo de aluno que a gente precisa diariamente para instigar, para provocar, para ampliar ainda mais a aprendizagem deles. Exatamente. Oi? Não ouvi a colocação da colega. Minha internet acho que deu uma caída aqui. A nossa colega Patrícia deu a sugestão de eu, como professora, levar uma bandeja de morangos e todos experimentarem, e cada um vai dizendo se é doce ou azedo. Vão amar. É muito bom. É sempre bom. Falta alguém para sugerir que a professora trouxesse também leite condensado. Porque se ele for muito azedo, vai quebrar. Aí se a nutricionista do município entrar na sala na hora, vai bloquear. Tudo é equilíbrio. Vejam só, a sugestão de Patrícia é uma das sugestões excelentes, né, para a gente fazer no trabalho na sala. Por quê? Eu coloquei de propósito aqui doce ou azedo, mas poderiam ter outras categorias, como a colega falou, que ela é uma fruta ácida, poderiam ter outras categorias. Mas por que eu coloquei doce e azedo e questionei logo o morango? Porque eu, enquanto educador, eu sei que o morango é uma fruta que ela não se encaixaria totalmente nessas categorias. Mas qual é o meu propósito? Provocar vocês a reflexão, né? E aí, Patrícia já veio com a solução. Traz o morango, a gente come e a gente decide se é doce ou azeda. E o que a gente pode trazer aí também de um elemento muito importante? A criança que disse que é doce e a criança que disse que é azeda, ela traz elementos da sua vivência, das experiências dela. Ou seja, eu posso ter comido só morango doce, porque nas oportunidades que eu tive, os morangos estavam bem docinhos. E outras, Sandra, por exemplo, só pode ter comida azeda, porque ela já compra ele meio inchado, nunca comeu ele tão maduro, porque, como a colega falou aí, ele é muito perecível, ele estraga super rápido. Né? E também tem um outro ponto, que aí a gente está dizendo aí dessa investigação de provar, a questão do paladar, das crianças dizerem se acham, entrar no consenso de colocar ele numa categoria ou não colocar em nenhuma categoria, criar uma outra categoria, dizer que ele é uma fruta ácida, que dependendo do amadurecimento é doce ou azeda, mas tem um ponto aí bem forte, o amadurecimento da fruta. A gente pode trabalhar aí desde o plantio dela a receitas, né? Então, a gente pode acompanhar junto com a criança, levar. Quando eu for levar os morangos, viu, Patrícia? Eu vou levar morango verde, ele inchadinho, ele maduro, vários, porque aí a gente vai ter as respostas que a gente precisa, né? Como também, digamos que o morango na região de vocês não seja uma fruta comum e também vai por época. Aí, digamos, a banana. Se a gente pegar uma banana verde e comer, ela vai travar, fica aquele amargo, né? E se a gente for comendo ela bem madura, ela tá docinha, feito mel. Ou seja, e a gente pode também pensar, o que a gente pode fazer com uma banana verde? Aí alguém que chega e diz assim, a banana verde dá para fazer biomassa de banana. Ou dá para fazer uma outra coisa, que eu sou muito boa em receita, só sei fazer receita gorda, mas enfim. A banana madurinha é boa para doce. Ou seja, nesse momento aqui,
A gente pode ter um momento de investigação esplêndido e de aprofundamento de conhecimento, porque, digamos, a gente pode trabalhar as frutas, mas me digam quando a gente ia se aprofundar em questão do morango, do seu amadurecimento, das formas dela, num momento que a gente nem esperava, porque aqui a gente foi de uma história e veio o morango. Ou seja, a gente dá provocações às crianças e ela nos dá indícios. Quando a gente fala que as crianças vai dizendo o caminho da gente percorrer, é a gente estar atento. E aí, pronto, eu fiquei atenta a essa sugestão de Patrícia de dizer que leve os morangos, e eu vou levar esses morangos pensando em outras provocações da criança, para que ela sempre esteja pensando sobre o que está fazendo. E, como Sandra disse, a gente ainda precisa de boas perguntas. Não significa que as perguntas sejam difíceis, que as perguntas sejam complexas demais, que a criança não possa chegar lá, mas que sejam desafiadoras para elas, né? Que façam elas pensar sobre o que elas estão fazendo. Maria Cecília levantou a mão. Pode falar. A professora que deu a ideia do morango, aqui na cidade da gente tem umas áreas que são mais carentes. Aí teve uma professora que foi trabalhar justamente isso. E ela fez isso de levar morango para a sala de aula. E tinha crianças na sala que nunca tinham provado um morango. Então, para ela foi uma descoberta, além da fruta, mas também a descoberta do sabor. Dela nunca ter comido essa fruta, foi uma descoberta muito grande na sala de aula, porque é aquela novidade. E que fruta é essa? E elas não conheciam e tinha crianças que não tinham nunca saboreado. Então, foi uma experiência... Exato. A gente tem muito disso, né? E que essas experiências trazem descobertas que a gente nem imagina. Você falou aí o relato de uma criança que não tinha comido, talvez as outras poderiam, mas eu vou dizer um relato bem simples. Por exemplo, as crianças do arquipélago do Fernando Noronha, elas não têm muito acesso, porque lá não tem um plantio, é difícil de chegar, ou seja, pode ter diversos alimentos que elas não têm acesso. E muito caro, amiga, muito caro quando muito chega. Caro. Exatamente. Então, assim, da gente pensar que a gente está trazendo um momento de discussão, mas a gente também pensar que esses momentos, eles podem causar descobertas, a gente ser sensível também, que pode causar angústia, a gente tentar pensar nesse coletivo, mas também na singularidade das crianças, do nosso grupo de crianças, né? Eu acho que Verônica também quer falar. Esse livro, ele é bem abrangente a aprendizagem dele, que é a questão também de trabalhar aí a salada de fruta, e como foi sugerido aí levar o morango, levar todas as frutas que aparecem, se puder, né, no livro, que aí vem a questão que a colega falou aí, da criança não conhecer a fruta, dela nunca ter experimentado, ter degustado essa fruta, né? Então, é muito importante. Eu já trabalhei com salada de fruta em sala de aula e teve criança que ficou olhando assim, que nunca tinha visto aquela fruta, que não tinha ainda se alimentado. E que fruta é essa, tia Verônica? E a gente fica até triste com a situação, né? Dá para a gente trabalhar também... Pode falar. Dá para a gente trabalhar também aí a questão da rima de cada fruta, do troca-troca, de confeccionar um livrinho com as crianças. Você trocaria a melancia por que fruta? E nessa troca de rima, a criança ilustrar por que fruta ela trocaria. Cada criança pegar ali, dependendo da quantidade, né, de alunos da turma. Assim, a melancia, você trocaria por outra fruta, e a criança, ela não sabe escrever o nome da fruta, mas ela vai ilustrar aquela fruta. Uhum. E tem uma coisa muito interessante da melancia, né? Que na história diz que ela é grande e não cabe na palma da mão. E se a gente levar uma melancia, se a gente tiver essa oportunidade deles pegarem na melancia, sentir o peso, aí a gente vai trazer vários conceitos, e aí vários conceitos matemáticos, né? De peso, de medida, de diversos outros temas. Ou seja, tá vendo que semente, quando a gente melancia que tem semente, daqui não tem. Sim, daqui não tem. Vejam quantos elementos a gente tem para trabalhar, se a gente pensar numa atividade rica para a criança, que ela seja motivada a pensar, do que a gente pensar no objetivo que quer ensinar. Porque, por exemplo, digamos que eu quero ensinar peso e medida. Eu levar umas coisinhas convencionais de peso, eu vou estar limitando, mas quando eu trago de uma questão do contexto dela, dessa questão da melancia, eu posso trabalhar tantos outros contextos de uma forma tão mais complexa, que é muito mais rica do que eu apenas abordar o objetivo que eu quero explorar, né? Quando eu penso numa atividade rica, né?
Quem levantou a mão quer falar ainda? Quando a melancia apareceu, minha menina abriu os braços para o tamanho da melancia. Eu achei bem interessante. Olha aí, tá vendo? Disseram aqui no chat, fazer bingo. Eu acho sensacional o bingo. Acho muito bom. Aí o brinde do bingo podia ser uma fruta, né? As nutricionistas iam adorar. Olha aí. Deixa eu ir caminhando. Oi. Olha só, uma angústia de minha filha sobre o morango ainda. O morango é uma fruta pequenininha, bonita, né? Aqui na minha região não tem. Dificilmente chega e quando comentário aí até é um valor bem alto. Mas ela falava que a fruta dela preferida seria o morango. Ela com 4 anos. Aí eu acabei comprando morango. E ela foi provar. Ela falava que era preferida sem ter provado. Mas por a angústia azedo, ela não quis mais de jeito nenhum. Se hoje você for pegar um morango madurinho, ela já não quer, porque ela disse que é muito azedo, é muito ruim. Né? Ficou frustrada, então, né? Ela estava numa expectativa. Minha fruta preferida é o morango, que ela achava lindo. Não quis mais. Hoje ela já tem 9 anos, mas ela não quer mais morango de jeito nenhum. Tá vendo? Já não é mais a fruta preferida dela, né? Engraçado, veja esses relatos. Era uma fruta preferida sem nunca ter comido. Talvez pela beleza, né? Pela forma que... Porque nos livros o morango é sempre gordão, bem vermelhão, né? Quando a gente vai comer, às vezes o morango às vezes está meio até verde, né? Nesse contexto. Mas legal esse relato também. E de como a gente vai descobrindo, né? Essas conquistas e essas descobertas das crianças, né? Outra atividade que também Sandra já falou no começo, que é essa questão de trabalhar o som inicial. Aqui eu coloquei uma sugestão, né? Das frutas que aparecem na história. Algum tem o mesmo som inicial do nome do seu colega, e aí aqui eu estou frisando não para a letra inicial, mas para o som inicial. Nesse caso aqui eu coloquei um exemplo. A acerola e a Alice tem o mesmo sonzinho inicial. Mas se eu colocasse aqui, sei lá, melancia, me diga um nome aí que poderia ter o mesmo sonzinho inicial que melancia. Seja o nome do colega ou qualquer outro nome. Melancia. Melissa. Melissa. Vocês concordam que Melissa tem o mesmo som de melancia? Messias. Messias também. O que é que eu queria chamar a atenção aqui nessa atividade? Quando a gente está pensando no som inicial, a gente tem o cuidado para que seja o sonzinho mesmo parecido. Como, por exemplo, caju. O mesmo sonzinho inicial de caju. Se eu disser a vocês, Carla, tem o mesmo som inicial, o primeiro pedacinho, o mesmo som, caju e Carla. Quem? O mesmo pedacinho, o mesmo K. Oi? Não, exato. Tem não, porque... Tem não, por causa do R no car de Carla. Por causa do quê? Do R de Carla. Fica diferente, K e Car. Do R. O que é que a gente quer chamar a atenção? O caju e o Carla, no final da primeira sílaba, ele dá uma puxadinha por conta de uma outra letra. Então, a gente também, com as crianças que tiverem mais maduras para isso, a gente ir trabalhando essas diferenças desses sons. Outra coisa que pode acontecer também, do caju aqui, ele dizer que Caio tem o mesmo som de caju, sendo que esse Caio, ele é com K. E a gente pode levar essa provocação para a criança para que ela entenda a diferença da escrita, mas que tem o mesmo som. Como, por exemplo, quando as crianças começam a escrever casa. A maioria escreve com Z, porque a gente ensinou a ele que o som de Z e o som do S é diferente, né? Então, tem essas diferenças, que são processos de amadurecimento dessa escrita. Então, a gente pode fazer de formas diferentes, né? Então, eu acho interessante, além de trabalhar a letra inicial, relacionada ao nome da criança, que aí tem uma questão dessa identidade, né? Trazer também a questão dos sons iniciais, conforme vocês digam, as sílabas ou os pedacinhos iniciais, sempre também trazendo essa relação e aprofundamento desses conhecimentos que as crianças são capazes de fazer também, né? E para fechar, que a nossa hora já está chegando, na verdade já passou 2 minutos,
e com uma questão bem interessante, que a gente pode fazer um registro dessas atividades de diversas formas. Mas o que eu queria chamar a atenção? Que tal convidar as crianças a desenhar a fruta que mais gostam? E desenhar de que forma? Não com um modelo, mas desenhar da forma que ele quiser. Ou a fruta que mais gostou, ou a fruta que mais gosta. Desculpa. Mas que seja um desenho autoral, sem um modelo, para que a criança possa, de fato, criar esse desenho, né? Outra sugestão também é colocar o nome da fruta. Mas dependendo do grupo que a gente vai trabalhando, o adulto pode ajudar a fazer essa escrita. O professor pode ser o escriba dessa escrita, né? Do nome da fruta da criança. Mas que a gente não esqueça, de forma alguma, da criança registrar o seu nome, que é aquela marca. Inclusive, naquele recadinho que Sandra passou, Patrícia falou, só faltou o nome dela, mas que a gente possa sempre colocar esse registro, essa identidade da criança nas suas produções, seja ela com rabisco, seja ela com a escrita convencional, seja ela da forma que ela esteja aprendendo, mas que a gente tenha essa marca nas produções das crianças e que elas possam produzir e a gente dê valor a essas produções autorais, porque elas não se limitem a um modelo fixo de uma única forma de desenhar melancia. Digamos que eu desenho uma melancia fechada e alguém me desenha a melancia aberta e veja da perspectiva das crianças também, né? Bom, essas são algumas sugestões, né, que a gente discutiu, a gente pode ter várias outras. No e-book que a gente está organizando, vão vir as reflexões desde o inventário, com essas sugestões que vocês já deram, com alguns desdobramentos, que vocês vão saber já já, o prazo que vocês vão receber o e-book, e as gravações para fazer os repasses, para fazer tudo, né? E aqui estão nossas referências, né? Eu só vou fazer destaque aqui essa em branco, aqui que não dá para ver muito bem, que é a tese de Paulo Fock, esse pesquisador que fala muito sobre a educação infantil, dessa questão da documentação pedagógica, da questão da gente pensar essa questão política de pensar a educação infantil. Então, é uma leitura que eu recomendo a vocês, além do que é gratuita, vocês podem colocar no Google lá. Tese Paulo Fock, e vocês baixam ela rapidinho. É um excelente material de estudo, né? E aqui os livros que a gente usou, a Sem Linguagem da Criança, esse Teias da Vida é um livro bem prático, e esse livro de Graça Orme que fala desse brincar, interação nos espaços da escola, é um livro bem gostoso, tão gostoso de ler, que reflete muito do que a gente conversou, né? Que esse espaço seja um espaço que promova a aprendizagem, esses espaços ou ambientes, né? Bom, no mais, gente, esse aqui é o nosso contato, quem não conhece, mas aqui só está o Instagram, esqueci de colocar os telefones. Nós temos o Instagram da Educação Infantil, que é educacauinfantil.pe, em que a gente está sempre lá interagindo com vocês, a gente está vendo aí algumas postagens. Então, é o nosso meio de comunicação. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, reclamação, está parecendo um saque, né? Mas se vocês queiram falar alguma coisa, fiquem à vontade, e esse é o espaço que a gente tem para a gente se comunicar também, tá bom? E no mais, eu extrapolei o horário, mas assim, não foi tanto, não dá para vocês ficarem desesperados assim. Foi uma conversa tão boa, e como eu disse, eu vou me empolgando falando que eu perco o tempo, mas eu queria agradecer a conversa, né, essa troca, a gente acaba aqui dá risada de várias coisas, a gente vai trocando essas informações, mas é tão prazeroso estar com vocês. Obrigado pela partilha, obrigado pelas reflexões, e que a gente possa levar essas reflexões para dentro da escola, discutir com os professores e colocar em prática essas perspectivas. A gente sabe que não é fácil, não vai acontecer da noite para o dia, mas se a gente puder fazer o melhor a cada vez que a gente for fazer algo, fazer um pouco melhor, é esse caminho que a gente deve seguir, né? Então, no mais, eu vou agradecendo a participação de todos e todas. Vou passar para minha amiga Sandra para ela fazer os agradecimentos. E, quando encerrar, eu peço que vocês coloquem sair da sala, voltar para a sala principal, tá? Para os informes. Parabéns, Sandra. Sandra e Isadora, parabéns. Foi ótimo. Obrigada, Rosemary. Eu gostaria de agradecer também, né? Foi um momento muito rico, de muita troca. Isso é muito importante quando vocês participam, é uma turma que gosta de participar. E, sem dúvida, né, a construção desse encontro ela se torna mais, né, efetivo e afetivo. Então, muito obrigada e que outros encontros venham para a gente continuar essa troca que é tão gostosa.
E como Patrícia disse aqui, vai ter bolo de macaxeira e morango, viu? Vai ter bolo de macaxeira e morango, não podemos esquecer. A gente quer agradecer também, minha gente. Aí, quando chegamos na sala, Sandra e Isadora nos esperavam. Para uma tarde feliz, elas conosco contavam. Nos mostraram a proposta que íamos trabalhar e, no final dessa tarde, sobre criança falar. Lemos e escutamos histórias, jogamos, fizemos adivinhação no final. Fazemos tudo com alegria, foram momentos sem igual. Todos nós participamos, ninguém ficou para trás. Viva Sandra e Isadora, para o mês queremos mais. Que lindo, Thelsa, que lindo, que lindo. Obrigada, minha gente. A gente fechou com chave de ouro. Direto de Limoeiro. Para o mundo, né, Patrícia? De Limoeiro para o mundo. Obrigada por esse carinho. Ela disse que na cabeça só tinha piolho e outra coisa. Olha aí, que é mentira. Ô, meninas, obrigada Obrigada, por essa tarde tão rica, né, de reflexões, gente, maravilhoso. Só tenho a agradecer, né? Você sabe que eu admiro demais o trabalho de vocês. E Thelsa sempre brilhando com seus cordéis. Gente, eu não fiz não assinei. Ah, tá. Eu caí aqui mesmo. Eu vou mandar de novo, Sione, aqui, viu? Consegui. Tá Pronto, certo. gente. Muito obrigada por tanto carinho. Parabéns,